Bem-vindos a mais uma videoaula. Na última videoaula, nós criamos então um CRUD para mapear relacionamentos one-to-many usando então aquele nosso estudo de caso, né, de times de futebol. Então a gente fez o mapeamento de time de futebol e sua lista de jogadores. Hoje iríamos utilizar uma classe de utilitários, né, para melhorar um pouco a aparência e as funcionalidades do nosso CRUD. Por exemplo, qualquer cadastro, se eu vou excluir, não pede uma confirmação para excluir. Quando eu entro em um campo, ele não muda de cor para indicar qual campo está. Por exemplo, posição, ele tem um limite de 40 caracteres. E aqui eu posso digitar, né, quantos caracteres eu achar necessário. Se eu for gravar, então ele vai ocorrer um erro, né, o de data truncation, pois o número de caracteres que eu tentei salvar era maior que o número permitido. Por exemplo, cadastro de times, eu vou editar, vou colocar um novo. E a nota de fundação não deveria permitir, né, que eu gravasse qualquer tipo de caractere que não fosse número. Então, para isso, a gente teria que programar um pouquinho, né, para JavaScript Swing. Porém, eu irei disponibilizar para vocês então, uma classe de utilitários. Certo? O que faz essa classe de utilitários? Né? Essa classe de utilitários eu vou largar aqui dentro de forms, vou colar ela aqui. O que ela possui? Possui alguns métodos. Por exemplo, um método para retornar falso ou verdadeiro numa caixa de diálogo. Ele chama o método uma caixa de diálogo que retorna falso ou verdadeiro. Tem um método para deixar a cor amarela quando ele entrar então no text field, no combo box ou no text area. Um que quando sai do campo, da mesma forma ele deixa amarelo quando tem que ficar branco. Um para validar campos numéricos. Então quando eu chamar esse método no evento getTyped, então eu vou limitar, né, para ele só permitir digitar números. Tem um que eu só passo para ele validar número e um que eu passo para ele validar número e informa o tamanho do campo. Um para limitar o tamanho do campo, somente. E alguns métodos para remover caracteres, validar CPF e CNPJ. Então, para facilmente nós utilizarmos isto, vamos começar lá pelo cadastro de posições. Primeira coisa, vamos pedir para ele nos solicitar uma mensagem de confirmação. Então, vou chamar simplesmente isso aqui, ó, if se meu úteis.confirmar confirma a exclusão. Então, se ele confirmar a exclusão, ele irá executar este bloco. Vamos ver se funciona. Eu vou excluir, ele está pedindo para confirmar a exclusão, né? No caso, se aqui ele deu um erro, olha só, porque ele tem uma chave estrangeira referenciando. A gente deveria tratar essa mensagem. Mas se eu tentar excluir qualquer outro cara aqui, volante, vamos ver se tem volante. Tá, esse aqui já deu um outro erro. Então, mas ele já está pedindo confirmação, né, para exclusão. Sem problema nenhum, olha só, excluímos. Outro detalhe, olha só. Então no nome, como a gente olhou aqui da posição, possui 40 caracteres. Eu quero limitar esse campo. Então eu vou utilizar aqui, chamar um método no evento getTyped. Então, úteis
ponto limita tamanho campo, né? Onde eu vou passar o evento obrigatoriamente e o tamanho do campo, que é 40. Agora eu vou executar, né? Se eu vou tentar inserir um novo, ele não vai inserir mais que 40 caracteres. Vai chegar a 40 caracteres, não, e não insere mais. E eu vou gravar sempre, né, sem ter erros, né? Então aqui vamos colocar aqui posição zagueiro central. E seria interessante também quando o foco entrar num campo, ele alterar a cor do campo. Olha só. Então, eu vou pegar um evento Fox Gained, vou chamar meu úteis.entra campo. E quando ele perde o foco, eu chamo também úteis.sai campo. Quando eu executar isso aqui, então meu visual fica um pouquinho melhor, né? Ele consegue visualizar em que campo que a gente está trabalhando. E olha só, vamos então para os outros formulários. Chamar isso aqui nos outros formulários também, né? Aqui eu poderia colocar no filtro também o foco, né? Úteis.entra campo, e quando ele sair do foco, né, úteis.sai campo. Ao executar, ganha foco, sai a foco, então ele muda de cor ou não. E vamos utilizar isso aqui nos outros formulários também, no form de jogador. Olha só, tem o nome e nascimento. Nascimento é um formatted text field. Primeiro vamos chamar aqui no excluir, então if úteis.confirmar confirma a exclusão. Então, se ele confirmar a exclusão, é excluído o meu objeto. Aqui, então, o nome do jogador possui no máximo 40. Então, eu tenho que no método getTyped, eventos getTyped, chamar aquele método para que não sejam informados, né, mais que 40 caracteres. Também quando ele ganhar o foco, né, eu tenho que chamar então meu visual, meu úteis, ponto, entra campo. Quando ele perde, meu úteis, ponto, sai campo. Nascimento também. Eu vou só no foco ganhado, ele chama úteis, ponto, entra campo. Quando sai, úteis.sai campo. Podemos também chamar aqui no filtro para deixar o visual um pouco melhor. Então, úteis.entra campo. No Fox Lost, úteis.sai campo. Formatar aqui. Executando isto, ele muda de cor. Se eu edito,
ele altera na cor. Aqui no Combo Box não sei se adianta muito a gente chamar aqui. Vamos só fazer um teste. Úteis.entracampo. E úteis.saicampo. Ele muda de cor também, né? Fica só um pouco estranho na cor dele, mas está funcionando tudo direitinho. Ótimo, então tá aparentemente tudo certo. Vamos então para o último, que é o times futebol. Opa! O nome do time de futebol tem que ser 40, então no formulário, o form de time de futebol tem que ser 40. Então vamos chamar aqui no nome que typed. Então meu método úteis ponto limita tamanho campo em 40. E aqui no ano de fundação eu também vou chamar, né, o método que typed. Então meu úteis ponto limita tamanho campo. Só que nesse caso aqui úteis ponto tem que ter um outro método aqui. Valida campo numérico integer. E eu passo o nome do tamanho, nesse caso aqui é 4. Agora quando eu executo isto, olha só, eu não consigo mais digitar letras nele, somente números e até 4 caracteres. Então isso é bastante útil para a gente validar nossos dados. Então agora vamos só concluir um processo, né? Vamos então chamar meu úteis.entracampo, meu úteis.saicampo, agora também úteis.entracampo, e úteis.saicampo. Vou chamar também isto no botão excluir. Tá, eu também tenho que fazer um tratamento ali. O if meu úteis.confirmar confirma a exclusão. Então, se ele confirmar a exclusão, exclui. Quando ele vir no filtro, né, quando ganhar o foco, vou chamar também meu úteis.entracampo. Meu úteis.saicampo. Quando executo, né, ele já está bem mais tranquilo o funcionamento. Você tenta excluir, né? Ele pode pedir para excluir ou não, e tá tranquilo. Então, dessa forma, a gente pode limitar o tamanho do campus, que é um pequeno defeito, né, que a gente não tem como configurar de maneira visual aqui, se eu posso digitar então, números inteiros ou não, muito facilmente. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até mais.